Olha, aqui no Instagram já somos mais de 60 mil. Antes não tinha, agora tem. A Brasil Central é a emissora do Centro-Oeste que mais cresce quando o assunto é redes sociais. Tá feito? Olá, bom dia, um excelente dia para você. Hoje, quarta-feira, dia 23 de julho, exatamente 8 horas e 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também pela Rádio Brasil Central AM, RBC FM. Vamos agora aos destaques do Mundo em Sua Casa. Aconteceu de novo. Homem em surto ameaça mulher em condomínio localizado dentro de shopping em Goiânia e só se entrega depois de muita negociação. O governo de Goiás faz reunião com empresários para discutir impacto do tarifaço de Trump na economia goiana. Boa notícia! Estudantes da rede pública de Goiás alcançam a maior média histórica de redação no Enem. Na política, a defesa de Bolsonaro diz que ele não descumpriu ordens de Alexandre de Moraes. A gente vai trazer também que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que Eduardo Bolsonaro criou problema para a direita no Brasil. Esses e outros destaques a gente confere a partir de agora. Até às 9 horas da manhã, junto com você aqui no Mundo em Sua Casa, até às 9. Quero contar com a sua participação aqui junto com a gente, tá? Através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp. Lembrando para você que estamos ao vivo na nossa live lá no YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central. É o nosso endereço lá no YouTube para que você mande sua mensagem, participe com a gente, mandando sua sugestão de assunto e também comentando sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, tá bom? Nosso WhatsApp 99109-5099 é o telefone, você já adiciona aí no seu celular para que sempre você possa participar com a gente aqui no Mundo em Sua Casa e em toda a programação da TV Brasil Central. Lembrando que você pode assistir a gente em qualquer lugar, onde você estiver, através do nosso aplicativo TBC Flix. Você pode baixar tanto no seu celular que é Android quanto no iOS, tá bom? Vamos abrir a nossa janela para dar uma olhada em como está o trânsito, bem parado, né, na Avenida Rio Verde nesse momento. A gente mostra para você que está nos ouvindo e não nos vendo, Avenida Rio Verde com a São João ali, de um lado direito ali a gente tem o Terminal do Cruzeiro, do outro um grande atacadista que a gente percebe aqui, o Açaí. E a movimentação está tranquila na Avenida Rio Verde nessa quarta-feira, agora exatamente 8 horas e 4 minutos. Agora a Avenida 85, sempre extremamente movimentada, né? E a gente percebe um fluxo intenso de veículo, um pequeno congestionamento, mas nada que atrapalhe, né, o fluxo. Mas, claro, né, a gente já sabe os pontos de congestionamento aqui na capital é melhor evitar. E mesmo nas férias a gente percebe que a movimentação de veículos está grande. Para onde vamos agora? Morro do Mendanha, do Alto, mostrando para você a capital goiana, que cada vez mais, cada dia que passa, nessa época a gente está tendo uma queda bem razoável na umidade relativa do ar. Então, se hidratar sempre. Vamos agora às capas dos principais jornais do Brasil e do mundo, começando com você com o jornal O Popular, que já aparece aqui na tela para a gente. O Popular, Caiado diz que STF julga, não vinga e volta a culpar Lula. Agora a gente vai para o jornal Daqui. Entrega de viaduto fica para 2026. Mudamos agora para o jornal Correio Brasiliense. Tarifaço ameaça tirar 1.300.000 empregos no Brasil. Agora, o estado de Minas. Prejuízo bilionário. Federação das Indústrias de Minas Gerais prevê perdas de 175 bilhões de reais no Brasil por tarifaço de Trump. Agora a gente vai para o Folha de São Paulo. Venda de carne brasileira para os Estados Unidos despenca
80% antes do tarifaço. Agora, o estado de São Paulo, Estadão, após o ultimato de Moraes, defesa de Bolsonaro diz que ele vai se calar. Agora, o Globo. Bolsonaro nega ter descumprido medidas e pede aval a entrevistas. Americano The New York Times, autoridades iranianas suspeitam de sabotagem em série de incêndios misteriosos. Agora a gente vai para o inglês The Guardian. Trump anuncia acordo comercial com o Japão em meio a especulações sobre o futuro do primeiro-ministro Ishiba. Esses foram os principais jornais do Brasil e do mundo para você. Lembrando que a gente sempre tem aqui convidados para bater papo com a gente e comentar sobre todos os assuntos que a gente analisa aqui no Mundo em Sua Casa. Hoje a gente recebe o professor Clécio Filho. Bom dia, professor Clécio Filho. Bom dia, Mariana. Bom dia aos nossos espectadores, telespectadores, ouvintes, da rádio. É uma honra estar com vocês novamente. Prazer é nosso. Também estamos aqui com o doutor Vitor Hugo, advogado. Seja bem-vindo mais uma vez. Mariana, muito bom dia a todos os telespectadores aqui da TBC. É sempre um prazer sentar aqui nessa bancada. Professor Clécio, seja muito bem-vindo. A primeira vez que a gente divide bancada aqui. Temos aqui um bom comentário a respeito das principais notícias de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Temos muita coisa para falar. E olha, a gente, claro, sempre traz aqui para você os assuntos para a gente abordar e repercutir, mas eu quero também contar com a sua participação através do nosso WhatsApp 99109-5099. É o telefone que você já adiciona aí no seu celular para mandar sua mensagem para a gente. E, claro, também no youtube.com.br, lá no nosso chat ao vivo, nós também podemos ter a sua participação junto com a gente. Para onde nós vamos agora, PH? O que a gente traz agora para o pessoal? Olha, a gente vai falar sobre a questão daquela invasão ali no Shopping Flamboyant, né? Porque o motorista de aplicativo que invadiu um shopping da capital com um carro passou por audiência de custódia nesta terça-feira. O Jean Diego Luiz foi lá conferir os detalhes de tudo isso e mostra para a gente o resultado dessa audiência. A Justiça de Goiás concedeu liberdade provisória ao motorista por aplicativo Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos de idade, por entender que sua liberdade não apresenta risco à ordem pública. Em contrapartida, ele deverá comparecer a todos os atos processuais, não poderá mudar de endereço, terá de se submeter a tratamento psiquiátrico e ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Em um possível surto psicótico, dirigindo o próprio carro, Gilberto invadiu na noite de segunda-feira uma das principais entradas do Flamboyant Shopping em Goiânia. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que ele acelera e quebra a porta de vidro. Depois, manobra pelos corredores do empreendimento. Na ação, um quiosque ficou totalmente destruído. Os seguranças do shopping correm atrás do veículo, que só para após bater em uma coluna. Felizmente, ninguém se feriu com gravidade. Em nota, a família de Gilberto diz que desde os 17 anos ele enfrenta um quadro psiquiátrico diagnosticado, com vários históricos de crise. Disse ainda que ele faz um uso de medicação contínua e que precisa de acompanhamento médico. Em nota, a família ainda ressaltou que no momento da ocasião ele não estava usando a medicação prescrita, o que pode ter ocasionado a perda de noção de realidade. Agora, o inquérito policial vai apurar os crimes cometidos durante a ação destruidora dentro do shopping. Primeiro, se houve tentativa de homicídio, quando ele lança o veículo contra pessoas, inclusive quando ele passa por cima de um quiosque, onde duas pessoas trabalhavam, que tiveram que saltar do ambiente para não serem mortas, atropeladas. E nós também queremos saber o grau de sanidade mental. O carro passará por perícia e deve continuar apreendido para eventual ressarcimento das vítimas. Em princípio, como foi um crime patrimonial que deixa um largo prejuízo, a ideia é que o veículo permaneça apreendido até para eventual leilão e indenização das vítimas. Agora, eu estava comentando aqui em off com o doutor Vitor Hugo, não deve estar sendo fácil ser advogado não nesse país.
Olha, a gente viu aqui na reportagem do Jean, a juíza, eu acho que é uma juíza, né, deu na audiência de custódia, dizendo que ele não oferece perigo para a sociedade. Se ele não oferece, talvez eu ofereça, né? Porque... Exato. E assim, Mariana, o que acontece? Ele passou por uma audiência de custódia, é aquela audiência que logo que há uma prisão em flagrante, o juiz vai analisar ali as condições da prisão, se vai ter a conversão em uma prisão preventiva, caso haja esse risco à ordem pública, ou haja de alguma forma ali algum indício de que a lei penal futuramente pode não ser aplicada, que ele vá se esquivar, ou algo nesse sentido, o juiz converte em uma prisão preventiva, em que enquanto houver investigação, enquanto houver ainda o processo, porque ele, no caso, vai começar a ser investigado, Sim. ainda não é réu. Então, nesse caso, o que a juíza avaliou e ponderou? Bom, ele oferece risco? Ela entendeu que não. Que não oferece risco à ordem pública, né? Não oferece risco à aplicação da lei penal. Então, ele vai responder em liberdade. Ainda mais se ele tiver bons antecedentes, trabalho lícito, ocupação lícita. Então, isso tudo foi analisado. Vai responder em liberdade, vai ter agora toda a investigação e lá na frente, se virar réu, porque nesse caso ele ainda não virou réu, né, ele vai responder, ter oportunidade de oferecer defesa. Nesse caso aí, já dá para ver a linha que vai ser traçada, que pode ser que ele não esteja na sua sanidade mental, se não estiver na sanidade mental, nós temos outras medidas que serão aplicadas, porém, né, nas condições concretas ali, foi demonstrado de que ele não tem e não oferece risco à ordem pública. É porque as imagens chocam bastante, né? Será que hoje ele pode fazer isso novamente? Sim. Ali algumas vidas, por exemplo, elas tiverem risco. Com certeza pode responder por tentativa de homicídio, por condições alheias ali naquela questão. O homicídio, ele não foi consumado, porque entrou no shopping. Se ele, por exemplo, acelera mais um pouco ali, as imagens mostram bem, ele pode cair no parque de diversão ali de crianças, né? Algumas crianças ali poderiam ter a vida ceifada. Então, tudo isso foi analisado e, nesse momento, vai responder em liberdade enquanto houver as investigações. Ele ainda não é. Como ele disse, ainda vai ser investigado isso, inclusive a motivação, se realmente foi um surto mesmo, se realmente ele precisa de acompanhamento psiquiátrico, se realmente ele tem problema psiquiátrico, tudo isso vai ser analisado mesmo porque ele vai passar por um exame, né, de sanidade mental. Agora, é importante a gente destacar, porque isso foi, inclusive, motivo da gente de debate ontem aqui pela manhã, e foi motivo da gente trazer o esclarecimento aqui, porque a gente tem uma foto dele e no momento em que ele foi preso, ele estava com um bottom, com um broche do PT. Exato. E não tem como a gente deixar, é claro, de repercutir, porque a gente não sabe a motivação de nada, na realidade. Como isso vai ser investigado, especulou-se essa questão de ser algo político também. Como ele estava no momento com esse broche do PT, muito foi falado também, não, ele estava aleatoriamente e tal. Então, a gente foi procurar, a gente foi investigar para saber se realmente esse homem era afiliado ao PT. E sim, viu, Clécio, desde 2008 ele é afiliado ao PT. Essa aí é a ficha de filiação partidária desse homem. Desse homem. É um atentado violento, né? Como vocês bem disseram. O Dr. Vitor Hugo expôs muito bem as questões aqui que são relativas ao mundo jurídico, e essa questão política ela se torna muito séria a partir do momento que você começa a observar transtornos psicológicos envolvendo diretamente o comportamento social dessas pessoas, que muitas das vezes perdem o bom senso e perdem também o centro, né? Perdem, ou seja, a sua capacidade discernitiva, ou seja, o seu discernimento, né? Sua capacidade de maioridade, diria o pensador Immanuel Kant. É lamentável que esse senhor, né, seja aí filiado a um partido político, usando um broche, faz uma invasão num símbolo da cidade de Goiânia, que é o Shopping Flamboyant, é um símbolo para nós, é um símbolo da nossa história, né, é um símbolo também importante aí do que o próprio PT combate bastante, que é o capitalismo, que são os excessos de capitalismo e tudo mais, né? Agora, é importante também averiguar se existe algum fundo político nisto. Né? É interessante uma investigação policial que caminhe também para esse sentido. Ao meu ver, eu acredito que o delegado aí vai fazer um papel interessante ao chamar os dirigentes do PT.
É importante que o delegado tenha esse esclarecimento, chamar os dirigentes do PT para conversar também. Não dá para ignorar o fato, né? Não dá para ignorar o fato. Olha, vamos continuar aqui porque os amantes da velocidade estão animados com a largada do Rally dos Sertões, que volta a ser realizada em Goiânia. Muita gente tem passado na sede da Goiás Turismo para adesivar o carro e ganhar um ingresso para o evento no próximo sábado. Rafael Mesquita tem os detalhes. O Rally dos Sertões já movimenta a capital. Muita gente foi à sede da Goiás Turismo, no centro da cidade, adesivar o carro e retirar o ingresso para o evento, que será realizado no próximo sábado. O público está animado para a volta da largada em Goiânia após 7 anos. Uma forma muito válida, né? Para incentivar o rally e todos também participar nesse dia muito bom para a gente aí. Divulgar o estado, né, para o país inteiro, inclusive internacionalmente. Você não vai perder tempo, vai participar lá. Com fé em Deus, estarei lá. Um evento como esse engrandece muito, não só o estado, né? Ele traz muito, gera muito fluxo turístico para a gente e anima, né? A mulherada também gosta de velocidade. O maior Rally das Américas também movimenta a economia do estado, destaca a gerente de marketing da Goiás Turismo, Carla Radi. A gente movimenta aqui durante os 4 dias da Vila Sertões cerca de R$1 milhão por dia, rede hoteleira, restaurantes. Então é uma movimentação financeira bastante relevante. A largada do Rally dos Sertões irá acontecer no próximo sábado, a partir das 5 da tarde, nesta área que fica ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O ingresso é 2 quilos de alimento não perecível. Os 159 veículos participantes irão percorrer cerca de 3.500 quilômetros em 5 estados brasileiros. É isso. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pode tomar uma decisão hoje sobre as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o possível descumprimento, então, de medidas cautelares. Desde a sexta-feira, o Bolsonaro tem que cumprir uma série de determinações impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica. Réu no julgamento do golpe de Estado, ele é investigado agora por tentar atrapalhar as investigações. Na segunda-feira, Moraes deu 24 horas para que a defesa se manifestasse após Bolsonaro aparecer em vídeo divulgado nas redes sociais durante visita ao Congresso Nacional. Não foi nas redes sociais dele, tá? As imagens foram publicadas nas plataformas digitais, o que, para Moraes, violou a medida que proíbe o uso de redes sociais por Bolsonaro de forma direta ou por meio de terceiros. No vídeo, o ex-presidente mostra a tornozeleira eletrônica e faz declarações à imprensa. A defesa de Bolsonaro afirma que ele não postou conteúdo nem pediu que outras pessoas o fizessem. Também argumentou que não sabia que entrevistas poderiam ser consideradas descumprimento da ordem, já que a decisão anterior não especificava esse ponto. Os advogados pediram que Moraes esclareça os limites exatos da proibição sobre as redes sociais. Eu vou começar com você, doutor, porque essa análise jurídica, inclusive. A gente está... inclusive em veículos de imprensa a nível nacional, trazendo essa discussão e também essa crítica, porque a informação ficou dúbia e mesmo que realmente seja isso mesmo, você não pode nem colocar na sua rede social e ninguém pode colocar na rede social de cada um nada a respeito de você, aí já passa dos limites, né? Exato. Mariana, já vem passando dos limites desde o começo. O que começa mal vai terminar mal. E só está tendo um escalonamento aí do atropelo do devido processo legal, chegando agora ao ápice da censura. Da censura que, inclusive, a grande imprensa, que até então passava pano em absolutamente tudo que o ministro Alexandre de Moraes fazia, os atropelos com que ele fazia a nossa Constituição devido processo legal, até o presente momento estava sendo muito colocado em panos quentes e agora houve essa histeria de que há uma censura clara. Primeira coisa, originariamente, lá atrás, nós já temos o ex-presidente da República julgado originariamente pelo Supremo Tribunal Federal sem direito a recurso. Primeiro erro. Logo em seguida, o processo que dizem os próprios ministros ser o processo mais importante da história do Supremo Tribunal Federal não está sendo julgado pelo plenário, está sendo julgado por uma turma, graças à emenda regimental, né, passando o atropelo todo ali à Constituição Federal.
Todas as ações penais eram feitas e julgadas pelo plenário. Até 2018. 2018 para cá, nós tivemos uma mudança de entendimento jurisprudencial e agora o processo mais importante está sendo julgado por um órgão fracionário e não pelo pleno. Agora, até o presente momento, um réu, ele é réu, sim, está sendo calado e, além de estar sendo calado, outras pessoas estão sendo silenciadas e a imprensa também. Ele não pode dar entrevistas, um veículo absolutamente de imprensa de boa fé, de alguma forma, não pode captar as entrevistas dele, jogar em suas redes sociais, senão vai sofrer sanções e o ex-presidente da República vai ser preso cautelarmente. Isso é censura. E toda censura que começou nas eleições de 2022 ali no Tribunal Superior Eleitoral, passando para o Supremo Tribunal Federal, sempre tem uma boa justificativa. Só que dessa vez, nem essa boa justificativa existiu. Houve excessos. Estava falando aqui, conversando nos bastidores, conversa com os colegas, os mesmos excessos que levaram à anulação da Lava Jato, agora num grau muito pior, está sendo colocado. E o pior, terceiros estão sendo silenciados. O ministro do Supremo Tribunal Federal agora não tem nenhum pudor de disfarçar que há censura, sim. Agora a ABC, a TV Brasil Central, por exemplo, que pegar uma entrevista de boa fé do presidente da República, colocar em suas redes sociais, pode correr risco de ter sanções e a liberdade do ex-presidente cerceada. Logo, o que começa mal, termina mal, em um grau muito pior, como já dizia o ex-ministro, né, de 31 anos do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que condena as atitudes do Supremo e isso tudo justifica o desgaste institucional e muitos, numa pesquisa da semana passada, a maioria dos brasileiros entendem que o maior risco à democracia hoje são as ações do Supremo Tribunal Federal e do atual Poder Executivo. Ou seja, estamos em crise institucionais sem volta. Isso aí já está tendo uma divisão, inclusive, no Supremo. O Fux ontem divergiu da decisão do Moraes, né? Isso. É interessante, Mariana, o que o doutor Vitor Hugo acabou de expor e citou muito bem a fala do ex-presidente do STF, o senhor ministro Marco Aurélio Mello, dizendo claramente que começa mal, termina mal. E vou além. O próprio ministro Marco Aurélio Mello ontem disse que membros do STF precisam frequentar o divã, né? Ou seja, precisam fazer terapia. Existe um exagero muito claro aí, muito nítido, como bem disse aqui o doutor Vitor Hugo, nós estamos em tempos obscuros, né, dentro da filosofia do direito, dentro da própria filosofia, assustadores esses tempos, onde o judiciário ele assume um protagonismo de legislativo, exatamente porque o nosso legislativo, em especial o nosso Congresso Nacional, está silenciado, está fazendo um papel omisso, que é triste ver o posicionamento do senhor Hugo Mota e do senhor Davi Alcolumbre nesse momento de férias, entre aspas, enquanto o Brasil está vivendo uma crise extremamente, historicamente dizendo, inigualável. Nós nunca passamos por isso, nunca passou pelo Brasil a possibilidade de ser desligado do sistema SWIFT, que é o sistema internacional de pagamentos econômicos também, e em função de todo um discurso do neoconstitucionalismo. Vai estar aqui o doutor Vitor Hugo para dizer se eu estou errado nesse sentido. O neoconstitucionalismo traz diversas abordagens da filosofia, da história, da sociologia, que são extremamente subjetivas aos entendimentos dos próprios ministros. E esses ministros de interpretação subjetiva vão poder dar suas decisões, sentenças, atropelando o chamado devido processo legal e atropelando também o direito de ampla defesa e contraditório e mais, atropelando o chamado duplo grau de jurisdição, que são preceitos fundamentais para qualquer Estado democrático de direito. O que nós estamos vendo nesse caso específico da tornozeleira eletrônica para o Bolsonaro é um atropelo nesses três grandes princípios dos direitos individuais, da primeira geração de direitos, que é o devido processo legal, que é a ampla defesa e contraditório e que é o duplo grau de jurisdição. São princípios fundamentais que estão sendo rasgados pelo discurso do neoconstitucionalismo. Esse discurso do neoconstitucionalismo, é interessante até observar o rosto aqui do professor, né, do doutor Vitor Hugo aqui concordando. Veja só, esse discurso do neoconstitucionalismo é criticado por grandes filósofos e filósofos, inclusive da própria esquerda, gosta. Como, por exemplo, o filósofo Julgaman
Habermas. O Jürgen Habermas, da Escola de Frankfurt, dessa 4ª geração da Escola de Frankfurt, um grande amigo de Karl Otto Apel, um filósofo que também gosto bastante, ele diz claramente que quando o judiciário assume essa postura de panconstitucionalismo, ele desmonta a democracia, porque ele diz respeito ao que é mais importante na democracia, que é o poder legislativo. O poder legislativo é o que representa o povo, é o povo sendo representado pelo legislativo, que infelizmente no Brasil hoje é omisso. Eu digo aqui claramente, existe uma oportunidade de ouro e que é importante o governador Ronaldo Caiado abraçar ela agora, porque ele é o nosso grande líder, ele é o grande líder que pode ser e vai ser um grande candidato a presidente da República em 2026. Ele é a pessoa certa para assumir o protagonismo de pacificar esse país. Beleza, a gente vai trazer, inclusive, vamos repercutir mais esse assunto aqui, daqui a pouquinho a gente volta com os nossos comentaristas, porque a gente vai falar sobre um novo caso, porque aconteceu de novo, mais um homem em um aparente surto psicótico causou um tumulto em um shopping de Goiânia. O Stanley Brenner está ao vivo com a gente e conta pra gente onde foi isso, o que aconteceu. Stan, bom dia. Oi Mariana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal O Mundo em Sua Casa. Aconteceu novamente, um homem aparentemente com surto psicótico fez de refém uma mulher. Essa mesma mulher que pediu ajuda para a Polícia Militar aqui do estado de Goiás, que teve uma comoção muito grande, teve um tumulto muito grande ali na região da Prefeitura de Goiânia, no Parque Los Andes, para ser mais exato, ali próximo a Alego. O que aconteceu? No fim da tarde de ontem, essa mulher ligou para a polícia pedindo ajuda, socorro para a polícia, porque o homem estaria fazendo ela de refém. No primeiro momento foi uma comoção muito grande, foi uma correria muito grande. Com a chegada da Polícia Militar lá no local, o que foi constatado? Que essa mulher estaria com esse homem e não sabia muito bem o que estava acontecendo. Depois de muita conversa, a Polícia Militar convenceu esse homem de libertar essa mulher, liberar ela ali na região, e aí essa mulher conseguiu sair desse refém desse homem. Esse homem ainda ficou dentro desse shopping por algum tempo e a polícia ficou negociando com ele. Aí ele, com muito custo, ele se trancou no banheiro. E aí, depois de um certo tempo, depois de um diálogo, depois de uma conversa, ele também se entregou para a Polícia Militar e a polícia constatou que ele estava num surto psicótico. No primeiro momento, a polícia falou que ele estaria armado, então foi uma comoção muito grande, foi uma correria muito grande por conta disso. Não sabia ainda o que estava acontecendo de fato. E aí, esse homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Goiás e foi encaminhado para o Hospital Vacilo Schuch aqui na capital. Tudo indica que esse homem teve esse surto, também ali nesse shopping, e essa mulher ficou bem. Ela foi socorrida também pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás e os dois foram socorridos e no final acabou tudo bem. Teve uma comoção muito grande porque teve que fechar o shopping, fechar a região ali, as ruas ficaram interditadas ali na região, então acabou tendo um transtorno muito grande ali. Tudo indica que esse homem estava em surto mesmo. A Polícia Militar aqui do estado de Goiás não confirmou ainda se esse homem estava armado ou não. Mas a gente vai seguir apurando esse caso, acompanhando de perto, e mais informações a gente traz aqui nos nossos telejornais. Stan, obrigada pela sua participação. E os estudantes da rede estadual de ensino alcançaram a melhor média histórica da redação do Enem. Os dados são do Ministério da Educação, que acabou de divulgar os números do Enem 2024. A Isabela Mendes, quem traz as informações para a gente. Os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, já foram divulgados e os colégios estaduais de Goiás têm muito a comemorar. A educação em Goiás esse ano teve um crescimento muito positivo, Considerando todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, desde 2019 a gente já teve um incremento de mais de 50 pontos, principalmente na redação do Enem. Isso é um resultado muito satisfatório para a nossa rede. Segundo a gerente de ensino médio da SEDUC, a média histórica traz o melhor desempenho dos alunos desde a pandemia da Covid-19. Com os resultados de 2024, a rede avançou e superou o pós-pandemia. Então, isso para nós foi muito significativo.
Para aumentar as notas do Enem, a Secretaria de Educação de Estado criou uma nova estratégia didática. O plano incluiu o aprimoramento dos professores, o investimento em tecnologia e em materiais didáticos de ponta. Esses resultados foram possíveis graças a vários investimentos feitos. Um deles, como você já citou, são nas tecnologias, aquisição de Chromebooks, incentivo do uso da tecnologia em sala de aula. Esse ano, desde o ano passado também estamos com a utilização da plataforma para correção de redações, também temos a formação de professores, também temos a melhoria de currículo, então, principalmente o trabalho coletivo da rede. Então, tudo isso tem contribuído para a melhoria desses resultados. Para os anos sequentes, a educadora ressalta que as expectativas são de manter os bons resultados e continuar premiando os alunos. Goiás tem provado que ele é mais que números. Ele tem provado que ele tem avançado com sustentabilidade e melhorado no dia a dia, no desempenho. E isso é visto desde o estudante lá na escola até aqui nós aqui na SEDUC. Então é um trabalho contínuo, coletivo, para que tudo corrobore para a melhoria. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que o deputado federal Eduardo Bolsonaro criou, abre aspas, problema para a direita ao articular o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A oposição que foi adotada não foi a mais correta, abre aspas, né? A posição que foi adotada não foi a mais correta pelo filho do ex-presidente. De acordo com o Romeu Zema, ele acha que isso acabou causando um problema para a direita. Mas isso vem de todo esse outro contexto que não sabemos o que é. O presidente americano é totalmente imprevisível, afirmou o governador mineiro ao Estadão. O governador mineiro, que lançará sua pré-candidatura à presidência da República em agosto, também culpou o presidente Lula pelo desgaste na relação com os Estados Unidos, um importante parceiro comercial do Brasil. Abre aspas, acho que se você tem alguma desavença, deve se reunir particularmente para tratar aquilo. Se o presidente Lula tem algum, se não, com relação aos Estados Unidos, deveria ter pedido uma audiência e ter ido lá falar. Trump, eu não quero isso, não concordo com isso e não ficar falando para todo mundo. E aí ele ainda fala, e pior, ainda se aliando a países que claramente são anti-americanos, caso de Cuba e o caso do Irã, causando uma proximidade constrangedora. Essas são falas do governador de Minas Gerais, né? Ele ainda fala assim, acho que houve um erro do presidente Lula com relação a isso, com o grande parceiro comercial do Brasil, disse Romeu Zema. Assunto, então, para a gente debater agora, assim, minha opinião aqui, toda vez que eu vou analisar as falas do Romeu Zema, parece que eu nunca entendo muito direito o que ele fala, né? Ele é bem confuso para dar o seu recado. Mas o que você achou dessa... Olha, eu discordo dele porque ele está dando muito poder para a família Bolsonaro perto do Trump. O Donald Trump, ele tem N assessores e para chegar nele é muito mais difícil do que se chegar em qualquer governante brasileiro. Então, eu não creio que o jovem, o filho do Bolsonaro, tenha esse poder todo. Acredito que o Donald Trump vem fazendo esses tarifaços aí a nível de China, a nível de Europa, a nível de Oriente, a nível de Ocidente, nessa briga também. E isso uma hora ia chegar aqui, uma hora ou outra ia chegar aqui no Brasil. Acredito que o Lula, sim, incentivou isso lá no BRICS, lá na abertura do BRICS, ele ter falado que era contra o dólar e ter agredido gratuitamente a moeda dólar. Não é? Então, essa postura do nosso presidente Lula foi uma postura anti-estadista. Não é? Uma postura que ele deveria ter ouvido melhor os nossos embaixadores e os assessores de relações internacionais também. Da saudade dessa fera aqui, ó, chamado José Guilherme Melchior, um livro maravilhoso de um ex-embaixador brasileiro na Alemanha, que viveu na Alemanha na crise do Muro de Berlim.
E o próprio José Guilherme Melchior, o saudoso José Guilherme Melchior, né, diga-se de passagem, tem até uma parte da biblioteca dele que está na UNB, ali em Brasília, né, uma das maiores bibliotecas privadas doadas para a UNB em Brasília. O José Guilherme Melchior deixava claro o seguinte, que em momentos de crises, os grandes líderes precisam aparecer, e os grandes líderes que são pacificadores. Os grandes líderes pacificadores aparecendo nesses momentos de crise. E é lamentável que o atual presidente Lula vá falar no BRICS contra o dólar, num momento de tarifaço pesado contra a própria China. Ali, naquele momento, ele assume um lado extremamente negativo para o Brasil e automaticamente o Trump vai ali e dá o tarifaço. A sequência lógica dos fatos são claras nesse sentido. Então, eu não concordo com o governador de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, exatamente por isso. Ele está dando muito poder para a família Bolsonaro. E esse poder eles não têm junto com o Trump. Não adianta. Você concorda, Vitor Hugo? Porque existe essa discussão em relação... foi o filho... do Bolsonaro que foi lá no presidente dos Estados Unidos e articulou tudo isso. É possível ter essa abertura dessa forma, assim? Mariana, eu tenho legitimidade para falar desse assunto porque eu estava junto com a primeira comitiva, ainda no ano de 2023, dos parlamentares, senadores e deputados federais, advogo para alguns. Estive com eles nos Estados Unidos quando houve aquela primeira missão, a primeira ida ao Capitólio, né, para conversar ali com senadores e deputados do Partido Republicano à época, ainda era no governo Biden. Fomos, inclusive, motivo de muita chacota ao voltar de lá. Muitas pessoas subestimavam o poder de articulação da direita naquele momento. Eu me ative a questões técnicas, estive lá para fazer um apoio técnico de tudo que estava acontecendo no Brasil com atropelo à Constituição Federal, devido ao processo legal, quanto a advogado. Só que presente nessas reuniões, que inclusive tinha o Paulo Figueiredo, que inclusive estava lá Eduardo Bolsonaro, deputado goiano aqui, por exemplo, Gustavo Gaia, senadores, deputados federais, eu estive nessas conversas e nunca houve pedido, solicitação à época para que fosse imposto um tarifaço nos Estados Unidos aqui, caso naquela época o então pré-candidato Trump, novamente, né, à Casa Branca, caso ele ganhasse, caso ele assumisse. Não, nunca teve isso. À época, o que houve foi solicitação de possíveis sanções individuais, caso a liberdade de expressão continuasse a ser cerceada, caso houvesse esse ativismo judicial, caso houvesse a utilização do aparato estatal para perseguir opositores políticos, quanto acontece em Cuba, quando acontece em Venezuela. Esse foi o pedido e a articulação à época de Eduardo Bolsonaro junto a outros parlamentares. Agora, o tarifaço, ele não foi um pedido individual, por exemplo, do filho do ex-presidente da República. Não. Inclusive, o Brasil não é o único a sofrer com isso. O governo Trump deixou muito claro lá na campanha, Make America Great Again. Ou seja, vamos olhar para as nossas forças, para o nosso mercado e vamos tentar, de alguma forma, trazer o protagonismo novamente para os Estados Unidos da América. Agora, ele impõe os tarifaços para poder sentar na mesa e negociar. Agora, a impotência, o governo Lula, a incompetência do governo Lula de sentar e fazer boas articulações, como o professor disse aqui, como o Bolsonaro fez, por exemplo, quando ele tentou tarifar o aço e conseguiu reverter com a boa negociação, isso eles não estão fazendo. Então, a incompetência do governo brasileiro chegou e, pelo jeito, vai fazer com que o tarifaço entre em vigência agora, já em agosto. Infelizmente, né? E o Detran Goiás realizou a primeira operação com aplicação plena da lei que trata do combate ao desmonte ilegal de venda de veículos para a venda clandestina de peças. O governo de Goiás, por meio do Detran, criou uma estrutura para agir contra esses delitos e ter onde guardar o material recolhido até que haja uma decisão da Justiça. A gente vai ver na reportagem agora. Viemos até o Detran falar com o presidente, né, o delegado Valdir, para saber um pouquinho mais sobre esta ação, que agora é contínua, mas começou com uma operação onde fiscalizava, né, e regulamentava essa questão da desmontagem de veículos automotores e também o comércio de peças usadas. Como é que começou tudo isso, delegado? Foi um dos desafios, né, que o governador Ronaldo Caiado nos colocou quando eu vim para o Detran, quando o Sanches veio para o Detran, quando a PM se juntou nesse projeto, Corpo de Bombeiros, Criminalística, Receita Federal, CREA, todos os demais órgãos. Na verdade, a gente tinha um grande desafio,
Goiás já foi o celeiro de peças furtadas e roubadas que vinham de outros estados, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. E agora a gente passa, aqueles estabelecimentos que quiserem funcionar em Goiás, eles têm que ter um registro efetivo no Detran, que essa ação é de forma permanente, temos toda a possibilidade de diálogo e vão funcionar em Goiás nessas atividades, montagem e desmontagem, comércio de peças usadas, apenas aquelas empresas que estejam regularizadas. Acabou a farra. Agora não temos mais conversas, demos registros provisórios para que eles pudessem funcionar, mas agora a questão agora é apenas operacional e hoje Goiás tem um melhor modelo, criamos o melhor modelo para aplicação da lei de montagem. Temos toda a estrutura, além da união, da integração das forças policiais, né? Além da integração, temos também uma infraestrutura para fazer a retirada desses bens que estão de forma irregular. Agora, presidente, o que representa essa ação para o estado de Goiás, tendo em vista que tem mais de 4 mil empresas, somente 10% aí estão regulamentadas? O que significa isso? Como que vai proceder essa ação? Nós tínhamos essa marca de 4 mil empresas. Nos levantamentos que nós fizemos nessa força integrada agora, não são 4 mil empresas, são 2 mil empresas. Apenas 10% delas estão regularizadas. Apenas 10% vão se manter ativas, porque as demais vão ser fechadas. Gente, olha, o ministro Luiz Fux afirmou que não há elementos suficientes para justificar as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso de redes sociais. No caso, para o ex-presidente Bolsonaro, né? Segundo o Fux, a decisão que impôs as medidas foi lastreada em solicitações sem provas novas, na realidade, e concretas para determinar restrições ao ex-presidente. Para o magistrado, apenas posts de redes sociais não seriam suficientes para influenciar em julgamentos da corte. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal e os seus integrantes têm demonstrado de forma inequívoca sua independência e sua impermeabilidade a pressões de setores que manifestam desagrado com as suas decisões. Fecha aspas, afirmou o ministro Luiz Fux. O ministro concluiu seu voto afirmando que a decisão tem caráter provisório e que poderá reavaliar o tema no julgamento de mérito das possíveis condutas ilícitas. Bom, isso, como a gente estava até antecipando, né, acaba que vai de encontro a tudo que o Moraes determinou, que inclusive foi uma decisão monocrática, né? Foi uma decisão dele mesmo, né? Não foi uma decisão do Supremo em si, né? Foi uma decisão monocrática que logo em seguida foi referendada pela primeira turma. Lembrando que a composição da primeira turma ela é terrível, né? Para os réus, né? E os corréus ali do processo do caso do ex-presidente da República. Lembrando que é Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin, Fux e o Alexandre de Moraes. E acaba que o Fux tem sido a única voz sensata, porém sempre voto vencido. E o Fux, que é ali da turma mais antiga, do Marco Aurélio de Mello, né, que tem sido esse contrapeso ao Alexandre de Moraes e, tecnicamente dizendo, agora fazendo sempre as análises técnicas, porque eu tenho muitos processos que são julgados pela primeira turma, o Fux tem sido a pessoa que tem mais seguido realmente à risca a Constituição Federal e as leis esparsas aqui no nosso ordenamento jurídico. Ele é o caminho e está sendo a luz, vamos dizer assim, para o futuro desses processos, que assim como condenei os excessos lá na Lava Jato, também condeno esses excessos, que lá na frente podem gerar realmente uma reviravolta jurídica. O Fux tem sido esse contrapeso, ele teve o seu visto, inclusive, poupado aí pelas autoridades norte-americanas, justamente por não dar coro aí às maluquices, às sandices aí do ministro Alexandre de Moraes, que tem cometido excesso que está incomodando até os mais antigos ali do Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente dizendo, ele tem sido a pessoa mais preparada, que tem fundamentado todas as suas decisões, sem qualquer tipo de invencionismo, e nessa em específico, ele diz muito sobre a questão da censura, sobre o poder político que o Supremo vem exercendo, usurpando as competências constitucionais. Então, o ministro
Fux tem sido esse contrapeso e vai abrir margem, porque ele tem discutido, inclusive, a questão da competência da turma para julgar, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar. Ele tem sido sempre um voto divergente. E é através de voto divergente que a gente reabre essa discussão, tecnicamente dizendo, para eventuais nulidades futuras. Pois é. Excelente observação do Dr. Vitor Hugo, não é uma grande aula, né? Vamos lá, é importante ressaltar aqui uma fala dele, quando ele deixa claro que o STF está atropelando as chamadas leis esparsas, não é? O STF está deixando de seguir o chamado devido processo legal, como bem disse anteriormente, citando Marco Aurélio Mello, o que começa errado, termina errado, não tem como. O correto, nesse caso, me corrija, doutor, por favor, era ter encaminhado esse processo para um juiz de primeira instância ali em Brasília, para que ele averiguasse, esse juiz de primeira instância, averiguasse realmente a necessidade desse tipo de punição. E aí aqui nós vamos falar da questão da filosofia do direito, da filosofia. Uma punição exagerada num primeiro momento de investigação, ela não é punição, ela é crueldade. Diria Tomás de Aquino, justiça sem misericórdia é crueldade. E Tomás de Aquino vai citar o grande Sêneca, o grande pensador Sêneca, quando traz que os governantes inteligentes buscam pacificação. Então, o que nós precisamos agora é de um STF que haja em conjunto e não de forma individual. O ministro Marco Aurélio Mello ontem deu uma grande aula nesse sentido, dizendo que precisamos de um STF que vá agir em conjunto e pare de agir individualmente. Querendo ou não, estão jogando uma grande bomba no Brasil e essa grande bomba está no colo do senhor Alexandre de Moraes. O STF precisa agir de uma forma sólida, mas em conjunto, não é? E de forma sólida e conjunto também, e com multitarefas, com as diversas câmaras, como bem disse aqui o doutor Vitor Hugo. Porque se fosse para uma pessoa só tomar decisão, não precisaria aquela quantidade de ministros ali no E muito menos o custo que é, né? Sim, muito né? menos o preço que é o nosso judiciário. Diga-se de passagem, nós temos um grande pensador chamado professor Ives Gandra, né? Professor Ives Gandra tem uma obra maravilhosa agora, junto com o ex-governador do Amazonas, chamada de Brasil, que país é esse? Depois eu passo para o senhor, doutor, para que a gente possa conversar sobre isso depois. O custo do nosso judiciário. Nosso judiciário é muito caro. Aí é o que eu te pergunto e é o que eu te digo. Por que não se usa isso desde lá da primeira instância? Não é? Como o doutor disse, a questão das nulidades aqui, elas estão claras, mas ela é agressiva por quê? Porque existe uma narrativa do chamado mundo pós-moderno, dessas narrativas de que eu posso construir todo o subjetivismo que eu quiser numa decisão judicial e não preciso utilizar nenhum tipo de técnica, nenhum tipo de técnica jurídica, digamos assim. Existe um exemplo no Brasil que é interessantíssimo a gente dizer, que foi a prisão do ex-governador do Tocantins. Uma decisão dada aqui por um juiz lá do Tocantins, da primeira vara criminal, se não me engano, de Palmas, não é? Que o doutor, o nome dele é Márcio Soares, o doutor Márcio Soares da Cunha, ele proferiu uma decisão na prisão do ex-governador extremamente técnica, que foi elogiada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins e que foi elogiada pelo STJ também. E que, de pronto, tanto o TJ quanto o STJ também o seguiu. E em momento algum teve alguma mudança. Nenhuma vírgula política, nenhum argumento político. Eu acredito que esse juiz devia dar aula aí pro pessoal do STF, viu? Que tem a participação de muita gente aqui no nosso canal no YouTube. Marcos Leite manda mensagem pra gente. A Lucimar de Souza. É sempre bom ouvir filósofos falando, viu? Oh, obrigado. Lucimar dando bom dia aqui pra gente. Ronaldo também mandando mensagem aqui pra gente. Obrigada pela participação de vocês. Estou te esperando lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central e também no nosso WhatsApp. O celular está aqui na mão pra gente ir conversando aqui, bater papo. Você já pode mandar a sua mensagem, tá? Tem gente mandando mensagem aqui, só sem mandar o nome a gente não consegue ver, viu? Mandar um abraço aqui para vocês. Vou procurar aqui o nome da pessoa e já mando. Mas a gente vai continuar aqui porque após uma reunião com empresários e também secretários de Estado, o governador Ronaldo Caiado apresentou um pacote de medidas para proteger a economia goiana contra os reflexos da tarifa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Essa reunião aconteceu no Palácio das Esmeraldas e a gente vai ver agora na reportagem.
Durante a reunião foram discutidas as medidas emergenciais que serão adotadas pelo Estado para proteger a economia goiana diante do agravamento da crise comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Sempre foi a preocupação minha como governador do Estado, cuidar das pessoas, cuidar das empresas, dos trabalhadores, que são os que, infelizmente, podem sofrer qualquer sequela do aumento da tarifa de exportação dos produtos brasileiros. Dentre as soluções estão 3 linhas de crédito que poderão ser utilizadas pelos empresários. A primeira é a Fundec. É um fundo de equalização. Esta ferramenta foi criada por nós à época do Covid. Ela faz com que nós, Estado, arquemos com o diferencial da taxa de juros para poder repassar ao empresário, aqueles que estão penalizados, uma taxa de juros de 10% ao ano. É a menor no país. Nós estaremos ofertando ao empresário comprometido ali com a sua receita esta linha de crédito. Uma segunda linha de crédito será apresentada no dia 5 de agosto, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, para aprovação. Essas empresas que estão passando ou irão passar por dificuldade a partir desse tarifaço, elas poderão ter acesso a esse crédito para financiar capital de giro ou financiar alguma outra necessidade que ela tenha, que ela possa justificar que seja impactada pelo aumento do tributo de exportação para os Estados Unidos, e aí ela passa a ter acesso também a esse recurso. Já outra linha de crédito é o Fundo de Estabilização Fiscal, que tem em caixa 3,5 bilhões de reais. Este fundo ele tem o objetivo de atender situações emergenciais, críticas, e que foi criado numa emenda à Constituição e que já está regulamentado e que nós também temos como utilizá-lo de acordo com a intensidade da crise. Ao todo foram citados 6 setores que serão diretamente afetados pela taxação. As iniciativas adotadas pelo governo estadual foram aprovadas pelos empresários que estiveram presentes nessa primeira reunião. Todos ficaram muito agradecidos e até mesmo surpresos por ter sido o governo ter tomado essa decisão, né? Além dos setores de insumos, medicamentos e maquinários hospitalares, os setores de carne e derivados de peixe, mineração, sucro energético, soja, fruticultura e curtume foram citados como os que serão mais afetados pela crise. O governador está buscando alternativas emergenciais através de fundos de compensação, etc., dentro dessa linha de amenizar esse problema inicial e dar tempo da gente criar o processo de negociação, porque eu acho que esse tema tem que ser negociado, é uma questão, Estados Unidos é um parceiro nosso de 200 anos. A polícia de Águas Lindas de Goiás conseguiu evitar um caso de feminicídio. Quem tem os detalhes é o Stanley Brenner. Stanley, o que aconteceu? Como é que foi essa história? Pois é, Mariana, mais um caso bárbaro, né? Um homem que estaria tentando cometer um feminicídio contra sua esposa ali na região de Águas Lindas de Goiás. Foi impedido que esse crime acontecesse. Por quê? A Polícia Civil aqui do estado de Goiás conseguiu prender esse homem em flagrante depois que essa mulher conseguiu sair dessa casa e pedir socorro para a polícia. Essa mulher mora bem próximo de uma delegacia. Ela conseguiu escapar dessa casa, foi até a delegacia e pediu socorro para os policiais. Os policiais foram até a casa e conseguiu prender esse homem em flagrante. Quando os agentes chegaram lá na casa, encontraram a casa cheia de sangue, uma faca e parte do local já destruído pelo fogo, né? Porque esse homem teria ateado fogo também nessa casa. Aí a mulher pediu socorro para a polícia conseguiu ir até essa casa e prender esse homem em flagrante. O agressor foi levado para a cadeia. E agora segue ao poder da justiça, né? Porque esse homem foi preso em flagrante e agora a justiça vai verificar o que pode ser feito com esse homem. Mais um caso bárbaro, né, Mariana? E a polícia aqui do estado de Goiás evitando esse tipo de tragédia aqui no estado de Goiás, lá em Águas Lindas. Tá ok, Stanley. Obrigada para você. Bom dia, até amanhã.
E olha, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que proíba o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, né, o filho do ex-presidente Bolsonaro, de ocupar cargos comissionados de livre nomeação ou de função de confiança nas esferas estadual, distrital e municipal. Na petição, Lindbergh se baseia em reportagens recentes que indicam articulações de aliados da família Bolsonaro para nomear Eduardo em secretarias estaduais nos governos de Jorginho Melo, do PL, em Santa Catarina, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em São Paulo, e Cláudio Castro, do PL, no Rio de Janeiro. Essa seria uma articulação e aí esse pedido dele se baseia em reportagens, né? Mais uma vez. E o modus operandi tem sido dessa forma, Mariana. Como tem sido feito? Nós já temos vários inquéritos, investigações e processos que estão no Supremo Tribunal Federal, principalmente contra esse espectro político da direita, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e os seus aliados. E como tem sido feito até o presente momento e não falha esse modus operandi. Nós temos o protocolo, através do Partido dos Trabalhadores ou um dos seus parlamentares, que a gente chama de PET, ali no Supremo Tribunal Federal, em que eles solicitam, em que eles pedem diretamente em processos já instaurados. Esse daí, por exemplo, é mais uma investigação que corre, né, contra o Eduardo Bolsonaro. A semana passada foi dessa forma. Quando as medidas restritivas foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muitos ignoraram, mas isso partiu de uma PET, partiu de um pedido dos partidos dos trabalhadores, também baseado em reportagem. Isso dá um ar, dá um verniz, né, de uma decisão democrática, né? O Partido dos Trabalhadores, ele provoca, o ministro Alexandre de Moraes, como sendo o relator universal ali do Supremo Tribunal Federal, abre vistas para a PGR, a PGR faz uma manifestação dizendo, olha, o que o PT disse aqui, o que o parlamentar do PT disse aqui, tem indício, sim, probabilidade do direito, e o ministro Alexandre de Moraes vai e decide. Assim foi na semana passada e assim pode ser também com esse tipo de... Olha que absurdo. Mas é possível, assim, juridicamente, é possível se fazer isso? Bom, a gente já não consegue mais falar de possível ou impossível juridicamente, né? Mas, olha que absurdo. Um pedido de um parlamentar para intervir em outra esfera política de poder para impedir uma nomeação futura. Exato. Ou seja, novamente já é uma invasão de competência prévia, caso seja deferido esse pedido, de dizer, olha, governador de São Paulo, você, no uso das suas competências e atribuições constitucionais, não pode nomear um secretário de Estado, porque o Lindbergh Farias, ali do Partido dos Trabalhadores, solicitou para que, mais uma vez, o Judiciário intervisse no Poder Executivo. Olha que interessante que o doutor Vitor Hugo acabou de trazer. Adorei essa expressão, doutor, relator universal. Né? Quando a gente entra com esse conceito aí na filosofia, a gente enxerga que particularidades, entendimentos diferentes são praticamente impossíveis de serem agregados. Ou seja, a escola de Frankfurt, quando ela critica o poder da mídia e também grandes pensadores como Jürgen Habermas vai fazer essa crítica, igual o professor também Karl Otto Appel vai fazer essa crítica, é que você monta falsas narrativas, você monta inverdades, e dessas inverdades, dessas falsas narrativas que estão dentro dessa imprensa estatal, não é? Todo esse protocolo que vai para o judiciário, ele já começa errado. Então, na escola de Frankfurt mostra muito isso claramente, ou seja, eu sou capaz de, através de um poder de mídia, um poder de comunicação, não é, antiético, extremamente leviano, voltado para um determinado segmento político, montar todas as narrativas que são necessárias, não é? Existe uma expert nessa área, uma filósofa brasileira expert nessa área, chamada Marilena Chauí, que ela sabe
sabe muito bem montar os pauzinhos dentro das mídias, das grandes mídias, né? E ela tem uma força muito grande no estado de São Paulo nesse sentido. E ela ajuda a montar essas narrativas e a partir desses documentos jornalísticos, né? Ou seja, nós não temos fato social científico coerente, suficiente para montar um processo, digamos assim, o que daria aí a chamada inépcia da inicial, né, lá no direito, e acaba que toda essa narrativa ela vai sendo fortalecida por esse relator universal, como bem disse o doutor Vitor Hugo. É isso. A gente vai falar de esporte agora, vamos falar de futebol, porque o Calazans está vindo com as notícias do esporte para a gente. Bom dia, Calazans. Bom dia. Chamamos sua atenção para as novidades do esporte. O Vila Nova aproveita o bom momento e entrou no grupo de acesso da Série B após a vitória de ontem por 2-0 sobre o CRB pela 18ª rodada. Gustavo Pajé no primeiro tempo e Bruno Xavier na etapa final marcaram para o Tigrão, que agora tem 27 pontos, assumiu a 4ª colocação e para continuar no G4 tem que torcer por tropeços de Chapecoense e Cuiabá, além de um empate entre Clube do Remo e Avaí. Vasco da Gama e Bahia foram eliminados da Copa Sul-Americana após os jogos de volta disputados ontem. O Vasco empatou por 1-1 com o Independiente del Valle, quando precisava devolver a goleada de 4-0 no jogo da ida para o time colombiano. Já o Bahia perdeu por 2-0 para o América de Cali, na Colômbia, porque dependia de uma vitória simples após empate sem gols em Salvador. O Operário venceu o Atlético Goianiense ontem por 3-0 em Ponta Grossa, pela 18ª rodada da Série B, com todos os gols marcados no segundo tempo. Índio, aos 22, fez 1-0. Bosquilha ampliou aos 41 e aos 55 Breno fechou o placar. O Dragão, com 22 pontos, ficou no 13º lugar. E o técnico estreante Rafael Lacerda fala do seu time. Muito cedo, né? Cheguei fazem 3 dias. Seria muito cômodo da minha parte chegar aqui e começar a falar um monte de coisa. Isso aí a diretoria do Atlético está trabalhando, a gente sabe disso. A gente tem que acreditar em quem está aqui no momento. Claro que nunca um grupo está fechado, sempre algumas possibilidades podem acontecer. Novo Horizontino e Goiás se enfrentam hoje às 7 da noite em Novo Horizonte, interior de São Paulo, pela 18ª rodada da Série B. De volta à liderança, após vencer o Cuiabá, o Goiás espera se dar bem contra mais uma equipe do G4 para deslanchar ainda mais. Com 70% de aproveitamento, o time esmeraldino vem caminhando firme para voltar à elite do futebol brasileiro e o técnico Wagner Mancini destaca a qualidade do atual elenco. Os atletas que têm entrado durante o jogo, eles têm contribuído muito para isso e eu espero que seja a tônica até o final do ano, que quem entrar realmente melhore o nível, jogue nosso time para um patamar mais alto. Nesta quarta-feira, a partir das 19h30, Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar na Neoquímica Arena pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vive um momento de instabilidade, é apenas o 10º colocado. Líder da competição com 33 pontos, o Cruzeiro é o time com mais jogos de invencibilidade entre as 4 divisões nacionais, 15, sendo 10 pelo Brasileiro. Do esporte é o que há. Bom dia e até amanhã. Eu sou apaixonado. Até amanhã, Calazans. Obrigada pelas suas notícias. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Hoje eu digo que eu saio maior do que eu entrei. Graças ao professor ilustre aqui, muito todos didático, né? Aprendi obrigado, muito, obrigado pela oportunidade e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês na TV Brasil Central, que dá voz aqui para nós, sem dúvida nenhuma, isso é muito louvável. Muito obrigado. Obrigada, doutor Vitor Hugo. Obrigada, professor Clécio, obrigada pela participação. Eu que agradeço os elogios do futuro presidente da OAB, né? Tem muito potencial para isso, doutor Vitor Hugo aqui, viu? Muito potencial mesmo, é um jovem com características de grande mesmo. Parabéns, doutor Vitor Hugo, também. Eu agradeço e eu que saio, né, também ganhando bastante com vocês aqui. Dou os parabéns para a TBC por esse excelente espaço, né, diferenciadíssimo. O cafezinho estava uma delícia, viu? Tá. Muito obrigado mesmo, gente. Bom dia a todos. Bom dia para você também que está em casa. A gente retorna amanhã às 8 horas da manhã, contando sempre com a sua participação junto com a gente aqui a partir das 8.
Um excelente dia para você. Olha, previsão do tempo para essa quarta-feira em Goiânia é de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Mínima de 15, máxima de 30 graus. Umidade do ar está baixando, viu? Entre 32% e 79%. Grande abraço para você, fica com Deus. Até amanhã. Você sabia? A Brasil Central é a emissora que mais cresce em redes sociais. Somos mais de 500